Pai do Senhor, amados irmãos, espero que você esteja bem, espero que você esteja com saúde e espero que a sua família esteja bem. Chegamos agora ao final do nosso módulo, que nós estudamos os princípios dos 10 mandamentos. Então, só para nós recordarmos, nós começamos a estudar a trajetória do povo de Deus, do povo de Israel, até chegar aos 10 mandamentos, e estudamos cada um dos 10 mandamentos. Nos vídeos anteriores nós vimos cada um dos 10 mandamentos e os princípios e os valores que estavam por trás de cada um daqueles mandamentos. E vimos também, para nós, na aula anterior, para nós fecharmos o assunto, nós tínhamos visto os 10 mandamentos como modelo para a ética cristã, não é? E agora, na nossa última aula, para nós encerrarmos este módulo, foi um período bastante contente que eu tive com os irmãos de poder compartilhar essa parte tão importante do texto sagrado. E agora nós vamos encerrar esse módulo e eu não poderia deixar de lado um dos pontos mais fundamentais para o cristão quando se trata da lei, não é? Então nós vimos que os 10 mandamentos, que são a lei moral de Deus, as exigências morais de um Deus santo em relação ao seu povo, que também deve ter a sua vida pautada, a sua conduta, sua ética pautada pela santidade. Quando chegamos e verificamos toda esta temática em relação à lei, nós vemos que o judeu, ele valoriza, e com toda razão, a lei. Nós, os cristãos, também o fazemos, mas não podemos esquecer que, como o Senhor Jesus, sendo Deus, estando entre nós, ele nos ensina a mais profunda lição a respeito da lei. E essa lição está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do verso 34 ao verso 40, que eu peço que você acompanhe conosco aí. Veja o que diz lá a Bíblia Sagrada. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho, e um deles, juiz perito da lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E asseverou-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Nesse trecho, amados irmãos, curto que nós lemos, nós vemos Jesus dando uma lição absoluta de como devemos olhar para a lei de Deus. Perceba que Jesus, ele havia conversado com os saduceus. Os saduceus eram uma classe, tecnicamente seria um partido político-religioso, mas os saduceus eram uma classe com líderes religiosos, principalmente os sacerdotes. E os saduceus não acreditavam na ressurreição. E Jesus deu uma lição para os saduceus a respeito desse tema, a ressurreição. E eles ficaram sem saber como responder a Jesus. E diz aqui o texto que nós acabamos de ler, que os fariseus, que era outro partido religioso, né, que congregava ali pessoas legalistas, né,
muito voltados para o cumprimento até das vírgulas da lei, para dizermos desta forma. E eles viram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, então eles se reuniram e tentaram formular uma questão extremamente difícil para Jesus. E questionaram, qual é o maior dos mandamentos? Veja que a lei era extensa. E além da lei, os judeus criaram todo um conjunto de interpretação da lei de Deus, de tradições, e que acabaram transformando a lei de Deus num punhado enorme de preceitos afirmativos e negativos, e que o judeu deveria guiar a sua vida. Muito bem. Esses judeus legalistas, eles eram tão preocupados com os pormenores da lei, que eles discutiam dentre todos os mandamentos, e essa era uma questão, era uma preocupação recorrente entre os fariseus. Dentre muitos mandamentos, quais eram prioritários para o judeu, a fim de que ele pudesse alcançar o reino de Deus? Porque sem guardar a lei, sem observar a lei, não haveria possibilidade do judeu alcançar o reino dos céus. Muito bem. Então eles formulam essa questão que era verdadeiro âmago de todas as discussões e o centro da vida do fariseu. E eles propõem a Jesus a seguinte questão: qual é o maior dos mandamentos? É interessante, amados irmãos, que na interpretação que os fariseus faziam do Antigo Testamento, para vermos o nível, o grau de legalismo deles, eles afirmavam que havia 248, na lei do Senhor, havia 248 mandamentos afirmativos, ou seja, mandamentos que mandava você fazer alguma coisa. E havia 365 mandamentos negativos, ou seja, que proibiam determinadas condutas. Estes 365, os fariseus acreditavam que eram da vontade de Deus, porque 365 coincidia com números de dias do ano. Então, para cada dia havia um não da lei. E somados os dois, ou seja, os 248 mandamentos afirmativos com os 365 mandamentos negativos, eles concluíram que o resultado desse somatório daria 613. E 613 era o número de leis, era o número de letras do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. Então, eles acreditavam que essa era uma interpretação real, uma interpretação que estava de acordo com a vontade de Deus. Então, veja o grau de legalismo do fariseu. Portanto, eles propõem a questão a Jesus. Muito bem, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus, sem titubear, sem evasivas, ele é direto e claro. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. E diz, este é o maior dos mandamentos. E o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E estes dois, veja que diz o verso 40. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Amados irmãos, nós vimos no decorrer do nosso estudo uma série de condutas morais e éticas que o servo de Deus deve observar.
afirmando que a lei não caducou, não ficou no passado. A lei, ela propõe condutas que são moralmente aceitas por Deus e, mais ainda, são exigências do Senhor para todos nós. Agora, não basta apenas pensarmos na letra da lei sem esquecermos aquilo que é absolutamente essencial, que é o amor. O amor é a base da fé cristã, o amor é a base do relacionamento entre o cristão e Deus. O amor também é a base do relacionamento entre o cristão e o seu irmão. Nós podemos ver isso em todo o texto bíblico. Vale ressaltar que quando Jesus diz assim, amarás o Senhor teu Deus, esse amarás, a palavra no grego é agapau, que significa, ou mais conhecido por nós como ágape, não é? Que significa dedicação absoluta a alguém determinado pela vontade. Portanto, quando Jesus diz assim, amarás o Senhor teu Deus, ele diz assim, dedicar-se-á de forma absoluta e pela sua própria vontade a Deus. Portanto, quando nós obedecemos todos aqueles preceitos que nós vimos, quando nós queremos aplicar na nossa vida todos aqueles regramentos da lei de Moisés, dos 10 mandamentos que foram entregues por Deus para Moisés, nós o fazemos não para cumprimento frio, externo da lei. Não, mas por trás de tudo aquilo tem um amor intenso a Deus. Eu quero obedecer a sua lei porque eu amo a Deus. Porque eu sei que o Senhor tem aquilo que é melhor, porque eu me dedico a Ele e eu quero agradá-lo, e eu quero que Ele tenha prazer em mim quando eu obedeço a sua lei. Portanto, não é uma imposição, mas é algo auto-oferecido. Eu mesmo, pela minha vontade, baseado no amor que eu devoto ao meu Deus, eu observo a sua lei. Portanto, este é o fundamento. Perceba como uma construção em que o alicerce sobre o qual vai ser construído todo um edifício. O edifício, as colunas, as vigas são os mandamentos. Porém, o alicerce onde essas vigas, essas colunas serão fincadas, esse alicerce, esse fundamento é o amor. Tanto assim que Jesus diz lá no verso 40, a estes 2 mandamentos estão sujeitos a lei e os profetas. Portanto, obedecer à lei, olhar a lei, cumprir a lei, sem que isso seja motivado por um ato de amor a Deus e amor ao próximo, é como um edifício que foi construído sem um alicerce, sem um fundamento. Eles estão ali, pode até ser observado, mas uma hora ele pode ruir. Mas quando ele está fundamentado num alicerce sólido, que no nosso caso é o amor a Deus e ao próximo, quando todo este conjunto, toda essa construção que é a conduta, são as regras da lei, são as normas da lei, quando todo ele está fundamentado no amor, aí sim, efetivamente estamos agradando ao Senhor. Vale lembrar, amados irmãos, que Paulo é enfático em relação a isso, em relação ao amor. Toda a lei e os profetas estão submetidos ao amor a Deus,
Quando nós adoramos, nós estamos obedecendo a Deus. Quando nós não matamos, não furtamos, não damos falso testemunho, etc., o fazemos porque está na lei, mas isto surge do amor que eu tenho a Deus, da minha dedicação absoluta ao Senhor e ao próximo. Veja que o apóstolo Paulo diz num texto muito conhecido, e um texto lindíssimo, uma das melhores, das mais importantes passagens do Novo Testamento, que está em 1 Coríntios capítulo 13. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. E aí sim, ele continua até o verso 13. Portanto, amados irmãos, o amor é o fundamento do relacionamento entre o cristão e Deus. O amor é o fundamento entre o relacionamento entre cristãos, entre o cristão e o seu próximo. Portanto, para finalizar, lembre-se que a lei do Senhor é um padrão, é um modelo de conduta ética para todo cristão, mas o fundamento dele não é o mero cumprimento da lei, mas o fundamento é o amor. E Deus é amor, e Ele quer que os seus servos o amem, e assim como Ele também nos ama. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus possa lhe dar uma semana abençoada, e eu agradeço a você que nos acompanhou aí por todo esse tempo, meditando na palavra do Senhor e aprendendo com os 10 mandamentos. Que Deus abençoe você, um forte abraço e fique com Deus. Amém.